E se a Tabitha não descobriu Camden porque abriu a lancheira do Vitor, mas sim foi parar exatamente em Camden porque aquela lancheira estava pendurada no corpo dela. A ordem cronológica desse acontecimento muda absolutamente tudo, porque se você bem lembrar, ela acorda no hospital, foge pelas ruas, segue o que parece ser ali o menino de branco, conversa com o padre e só depois de tudo isso é que ela abre aquela lancheira e encontra o endereço de infância do Vitor. O endereço não disse para Tabitha qual a cidade ela deveria procurar. E aquela travessia improvável ali naquele farol colocou ela exatamente no local impresso naquela lancheira. Então fica tranquilo, senta aqui comigo, porque os roteiristas da série não colocariam aquela lancheira à toa. Ela não é um simples adereço sentimental ou uma pista conveniente de roteiro. Ela é a chave de retorno, uma âncora física que ajudou o farol a escolher para onde enviar a Tabitha, e isso pode ser fundamental na quinta e última temporada. Ficou curioso para saber mais sobre esse assunto? Deixa o seu like desde já aqui no canal e se inscreve, ativa o sininho para mais vídeos como esse. Bora pro vídeo! Fica tranquilo porque a ideia desse vídeo não é colocar essa lancheira como um GPS mágico ou com algum tipo de circuito tecnologia escondida e nem que o Vitor compreenda toda a engenharia oculta ali de Fromville. A teoria aqui é muito mais lógica e profunda. Os portais da cidade roteiam as pessoas através de identidade, memória e conexões inacabadas. Grava isso porque é muito importante para você entender essa teoria. A Tabitha carregou um objeto ali cheio da infância do Vitor, né? Com o nome ali, o endereço do lar do Vitor e o sistema que rege From ali jogou ela exatamente no lugar a que aquele objeto pertencia. O próprio lema gravado na etiqueta já entrega o jogo desde o começo. E perceber esse detalhe aqui é muito importante porque pode conectar a gente com a ideia da série de ficar guardando os objetos ali em From. Lembrando que nessa quarta e última temporada que a gente assistiu, a gente entra num quarto ali junto com a Sofia para ela procurar óculos e vários objetos estão guardados naquela salinha, inclusive a caixinha de música. Então objetos são muito importantes aqui em From. Lembra que o menino de branco falou pro Vitor pegar o objeto das pessoas falecidas? Então, isso não é à toa, é muito importante. Só que para a gente entender melhor isso, a gente tem que voltar lá para a terceira temporada, porque a maioria das pessoas lembra do começo dessa temporada, né, da terceira temporada, numa ordem muito simples. A Tabitha escapa, acha o endereço do Vitor e vai até a casa do Henry. Parece até que tá certo isso, mas e se esse resumo esconde um detalhe muito bizarro? Porque o hospital avisa para ela que ela está em Camden, no Maine, muito antes dela sequer sonhar que existia um endereço dentro da lancheira. Ela não leu a etiqueta dentro de From e pediu para o farol levar ela até lá. Muito menos ela digitou algum tipo de coordenada. Ela nem sabia de onde o Vitor tinha vindo. E mesmo assim, o primeiro lugar confirmado do lado de fora é a cidade natal, impressa no único objeto que o Vitor colocou no pescoço dela antes de entrarem na árvore de garrafas. Isso, entre aspas, é uma coincidência tão bizarra que a série faz questão da gente desviar o olhar, transformando o endereço no próximo passo da investigação. Ou seja, achar a rua Burrow 1597 e dar de cara com o Henry. Mas antes do bilhete funcionar como uma pista ali para Tabitha, ele já tinha funcionado como coordenada para o sistema. Segura essa diferença na sua cabeça aqui. Uma pista diz para a personagem aonde ela pode andar. Uma coordenada diz para o portal para onde mandar a personagem. A lancheira fez os dois trabalhos, na minha opinião. E aqui é que entra toda essa história da lancheira desde a primeira temporada. Porque essa lancheirinha de metal vem construindo essa função desde o primeiro ano da série. Lembra quando o Jim descobre que o Vitor carrega uma arma de fogo lá dentro? O contraste é muito chocante. Um objeto de metal infantil associado a lanche de escola e comida sendo usado como um estojo de arma, sabe? É uma coisa que deveria remeter ali à inocência, mas dentro tem uma arma. A criança que sobreviveu ao massacre nunca abandonou a cidade e o kit de sobrevivência que ele montou quando era garoto continuou com ele. O perigo adulto guardado dentro de uma embalagem de criança.
Isso não casa bem, sabe? Nesse mesmo episódio, o Vitor apresenta as árvores mágicas para o Ethan. Explica a regra delas. Elas podem te jogar perto, longe ou até te matar. Não são portas comuns com destinos fixos, são um sistema de roteamento instável. E repara como as duas ideias parecem coladas aqui. O Vitor carrega uma vida numa lancheira e as árvores decidem onde as pessoas vão sair. Pouco depois, a lancheira vira um marcador ali de identidade. O Jade olha para a foto antiga do Christopher e finalmente reconhece o Victor criança no fundo por causa justamente da lancheira. O rosto envelheceu, décadas se passaram, mas o objeto preservou a identidade do personagem através do tempo. Mais tarde, no massacre da Clone House, o Victor corre com a Julie até uma árvore distante segurando a sua inseparável lancheira. O objeto sempre esteve colado em cada travessia dimensional. E olha aqui comigo que essa lancheira carrega ao longo de toda a história, não só o que tem dentro dela num momento específico. Primeiro, ela carrega sobrevivência, porque ela guardava uma arma ali num lugar onde a noite transforma qualquer porta aberta em massacre. Segundo, porque ela carrega cuidado e afeto, porque antes da Tabitha entrar na árvore de garrafas, o Victor abre a lancheira e diz que preparou lanches para a viagem dela. É um gesto de muita pureza e inocência, porque ele não entrega um artefato místico ou coisa parecida. Ele prepara um lanche como uma criança mandando alguém que ama para uma excursão escolar. E terceiro, ela carrega identidade, já que ela marca o menino na fotografia antiga, guarda o nome na etiqueta e faz com que o Henry acredite na Tabitha antes de qualquer palavra. E quarto, ela carrega o lar. Isso aqui é muito importante, porque não é como uma ideia abstrata, mas como um endereço fixo, cravado no metal em Camden. A lancheira carrega tudo o que o Victor não consegue falar diretamente. É como se o Victor dissesse através daquele objeto: esse sou eu, daqui eu vim, assim eu sobrevivi e assim que eu cuido de você. Ela é uma versão portátil do próprio Victor. Agora volta para o momento exato em que ele entrega esse objeto para Tabitha. O Victor leva a Tabitha até as árvores de garrafas que a mãe dele tentou alcançar na noite do massacre, explicando que aquela árvore era especial e levaria até o farol e as crianças. A rota confirmada tem duas etapas bem definidas. A árvore das garrafas leva até o farol, o que é o destino interno de Fromville. E o empurrão do menino de branco no topo daquele farol arremessa a pessoa para fora, que é o destino externo. A árvore resolve a primeira etapa, mas porque a queda do farol jogou a Tabitha em Camden em vez de Miami, Arizona ou a estrada de onde a família dela sumiu, ou até mesmo da cidade de qualquer outro morador. E eu te respondo por quê. Porque o Victor colocou no corpo dela um objeto etiquetado de Camden antes da travessia. O farol precisava de uma âncora do mundo real e a Tabitha estava carregando exatamente isso. A árvore define o destino interno e o farol define o destino externo. E até o farol lê que a viajante traz consigo, não apenas ali a matéria, mas a rede de identidade e memória presa naquele objeto. Faz sentido para você o que eu estou falando? Ou você acha que é muita viagem da minha cabeça? Comenta aqui embaixo. Na minha opinião, desde que eu comecei a ver a série, From sempre se tratou de relação e de coisas emocionais. Todas as pessoas que foram parar em From tinham algum problema emocional ali mal resolvido. Então, Fromville trata laços humanos e memórias como se fossem geografia pura. Pessoas entram por estradas de cantos completamente diferentes dos Estados Unidos e caem na mesma rua, no mesmo lugar, na mesma cidade. Jade e a Tabitha reencarnam em épocas diferentes para o mesmo objetivo inacabado. Até a Julie entra em momentos da história da cidade. Em um mundo assim, uma coordenação não é latitude e longitude, é uma pessoa, é uma memória ou até mesmo uma ligação. A lancheira amarra 4 pontos ao mesmo tempo: o Victor criança, o Victor adulto, Camden e o Henry. E a Tabitha carregava a missão inacabada da Miranda. Quando ela entra ali na rota com o objeto do Victor,
O sistema cria uma linha direta conectando Vitor, Tabitha e Henry. Funciona como uma etiqueta de devolução numa encomenda qualquer. O farol processou algo que pertencia ao Vitor e devolveu para o endereço onde a história dele começou. A beleza cruel disso tudo aqui é que o Vitor não podia voltar para casa, então um pedaço dele voltou primeiro. E galera, enquanto eu estava editando esse vídeo, eu lembrei daquela fala do próprio Vitor ali da realidade paralela com o Henry, falando que se ele quisesse voltar para casa e acabar com aquele pesadelo de From, ele precisava matar a âncora. Então faz muito sentido uma âncora também te levar para o mundo real. E de repente, no caso da Tabitha, essa âncora foi justamente aquela lancheira. Enfim, vamos voltar aqui para o vídeo. E quando a Tabitha chega em Camden, fala sobre monstros e talismãs, não convence o Henry de nada disso, uma história muito louca, mas a lancheira quebra toda a resistência dele. Era um objeto real que envelheceu e pertencia ao filho dele. O Henry não para de perguntar de onde ela tirou aquilo. Ela vira a chave física e emocional que abre o porão do coração do Henry ali e destrava toda a mitologia das pinturas da Miranda e da instalação da árvore de garrafas. Camden não foi uma saída aleatória. Camden é uma espécie de arquivo. E eu não sei se você percebeu, mas arquivo é algo muito importante dentro da história de From, porque entender isso bate certinho com o valor que a série dá aos objetos materiais. Pensa comigo aqui, os desenhos do Vitor guardam o que a mente dele bloqueou pelo trauma. As pinturas da Miranda registram visões antes mesmo dela chegar na cidade. Até mesmo a pulseira que a Tabitha fez para o Jim aparece na lanchonete, enquanto o Henry guarda uma idêntica feita pela Miranda. Em Fromville, a mente humana falha, esquece e pode até ser manipulada, mas os objetos físicos mantêm a identidade intacta através das décadas. O Vitor esquece, reprime e confunde o próprio passado, mas a lancheira não. Ela carrega ali ainda um nome de infância, carrega o local de onde ele é, ainda permite que o Jade o identifique na foto de 50 anos atrás e permite que o Henry reconheça o filho. As pessoas mudam, o objeto mantém essa conexão viva. É por isso que a cidade pode usá-lo como uma rota. A intenção humana é até instável, a memória pode ser manipulável, mas uma âncora física é muito mais difícil de apagar. E o que é muito difícil também é fazer vídeos como esse, trazendo detalhes, trazendo coisas que você de repente não enxergou quando assistiu a série. Então você pode muito me fortalecer deixando o seu like aqui embaixo nesse vídeo e se inscrevendo no canal se você não é inscrito. Tem algumas pessoas que relatam nos comentários que elas são inscritas no canal, se inscreveram, mas mesmo assim no botãozinho aparece como se elas não fossem inscritas. Eu não sei se o YouTube está desinscrevendo as pessoas, mas me ajuda, é muito importante você conferir se já clicou no botãozinho inscreva-se, se você deu o like e se você também clicou no botãozinho de hype que aparece depois que você dá o like, porque isso ajuda o canal a ranquear melhor na plataforma. Posso contar contigo? Obrigado de coração, bora voltar aqui pro vídeo. Mas daí você pode estar pensando, e se o menino de branco simplesmente escolheu Camden por vontade própria, se ele fez de propósito? Fica tranquilo, porque isso só fortalece essa teoria aqui. Ele conhece o Vitor desde criança. Se ele queria que a Tabitha encontrasse o Henry, a lancheira era a ferramenta perfeita para servir de âncora e de prova física. Isso leva a gente a crer que o menino de branco pode ter usado o objeto deliberadamente, deixando o Vitor fazer a entrega porque a Tabitha precisava de algo que o Henry reconhecesse. A grande pergunta aqui é, o Vitor escolheu dar a lancheira com comida por um puro carinho ou ele foi sutilmente induzido por essa força a completar uma rota que não entendia? Porque Fromville vive escondendo mecanismos gigantes dentro de pequenos gestos de afeto. A Miranda conta uma história para as crianças. O Ethan enxerga a cidade como uma jornada. O Vitor empacota comida. O humano enxerga apenas o carinho, enquanto outra força ali entende a função técnica. E sobre a Tabitha ser a reencarnação da Miranda, a série combina as duas coisas. A Tabitha não chega com uma pintura da Miranda ou a pulseira do Henry, ela chega com o objeto do Vitor. O destino é, ao mesmo tempo, a casa da Miranda, do Henry e do Vitor.
É um sistema que exige o alinhamento total de quatro pontas: o viajante ligado a Miranda, o objeto ligado ao Vitor, o destino contendo o Henry e o propósito focado nas crianças. Quando tudo se alinha, a travessia funciona. Isso explica por que as árvores mágicas normais são tão perigosas. As pessoas entram sem endereço relacional completo. O Boyd caiu na masmorra porque se conectou ao Martin e à caixa de música. O Dale entrou exigindo uma saída sem alinhamento nenhum e foi parar fundido dentro da parede da piscina. Mas voltando a falar aqui da lancheira, olha que circuito perfeito que ela fecha. Ela sai de front com a Tabitha, leva a Tabitha até o Henry mostra as evidências da Miranda, os dois sofrem um acidente de carro e a policial identifica a Tabitha como a moça com a lancheira. Minutos depois, a ambulância dá de cara com a árvore caída e todos são puxados para dentro de front. O objeto que viajou do filho para o pai traz o pai de volta para o filho. Essa é uma rota totalmente emocional escondida dentro da rota geográfica, entende? O Vitor não podia sair para procurar o Henry. O Henry não tinha como achar o Vitor. A Tabitha cruzou a fronteira e a estrada fechou ali o circuito. A frase "se encontrado, favor devolver para" funcionou nos dois sentidos. Algo perdido foi devolvido ao ponto de origem e a pessoa da origem foi devolvida para a criança perdida. Olha que ciclo maravilhoso e como os roteiristas colocaram isso de uma forma sutil e quase ninguém reparou. Mas avançando um pouquinho, na quarta temporada, a série resgata o lado sombrio desse objeto, porque o Henry encontra balas e questiona a dona, que revela que o Vitor guardava uma arma dentro da lancheira até o Boyd confiscar. Aí, manipulado pela mentira de que a cidade é apenas um sonho, o Henry vai até a delegacia, pega a arma e quase atira no próprio filho. Esse retorno importa porque lembra que a lancheira sempre carregou as duas versões do Vitor: cuidado e comida de um lado, medo, violência e sobrevivência do outro. Fronville pega os laços que deveriam salvar as pessoas e distorce na direção da força. O amor vira chantagem, a memória vira tortura e a volta para casa vira ali uma nova condenação. A lancheira é um modelo em miniatura do próprio Vitor, um exterior infantil construído em volta de décadas de terror. Todo mundo que assiste a série pergunta onde fica Fronville, mas a localização geográfica talvez seja a pergunta errada, porque a cidade não é um ponto específico no mapa. Ela puxa as estradas de todos os estados, ignora distâncias normais, o farol cruza para o mundo exterior e quem faz Story Walking consegue cruzar o tempo. Se entradas e saídas são controladas por relações humanas, a pergunta certa não é para onde essa porta leva, mas sim a quem você está conectado quando passa por ela. O Vitor não é só o guardião das memórias, ele é o guardião das coordenadas. O quarto dele, as malas, os desenhos e a lancheira são âncoras físicas de pessoas e lugares que a cidade tenta apagar. E a Tabitha só escapou porque, naquele instante exato, a viajante, o objeto, o destino e até mesmo o propósito estavam 100% alinhados. Se essa teoria estiver certa, a quinta e última temporada deve confirmar tudo isso na prática. A gente vai ver se a fuga deliberada ali, usando um objeto de forte valor emocional como ferramenta de navegação, realmente funciona. Sejam os desenhos do Vitor, a pulseira da Tabitha, as telas da Miranda ou algo pertencente ali às crianças. Também vamos descobrir que o menino de branco sabia exatamente o que estava dentro da lancheira e escolheu Camden porque o arquivo do Henry era essencial para o próximo passo. E até o arco emocional do Vitor vai envolver a lancheira novamente, cumprindo a etiqueta de retorno de forma definitiva quando ele mesmo finalmente conseguir voltar para casa. E a regra teste aqui para a quinta e última temporada é muito clara. Se a série mostrar que o farol joga absolutamente todo mundo em Camden por padrão, ou se confirmarem que o menino de branco escolheu Camden sem usar os pertences, a identidade ou as relações da Tabitha, essa teoria aqui cai por terra. Mas, se outro objeto guiar uma saída, o Vitor entregou um manual de operação lá atrás sem ninguém perceber. Ele não deu um mapa para Tabitha, ele entregou a passagem
viagem diretamente para o lugar onde ela deveria ir. E a grande pergunta continua sendo: o Vitor preparou aquela lancheira por puro amor ou uma força maior usou o amor dele para colocar o endereço certo no pescoço dela? De qualquer forma, Camden não foi um acidente, era o lugar onde a história do Vitor estava esperando para ser devolvida. Agora me diz aqui nos comentários o que você achou dessa teoria e se faz sentido para você. Lembrando que é muito importante você comentar aqui embaixo para a gente continuar batendo aquele papo legal e eu responder todo mundo. Não esquece do like enquanto a tua cabeça aí tá bugando, com todas essas peças aqui se encaixando e também o hype que ajuda demais. Valeu, eu vou ficando por aqui. Ah, se inscreva no canal se você não é inscrito. Um beijão e até o próximo vídeo. Fui!